O assunto agora é com o secretário municipal de Educação, Nelson Eigel Geigel Filho. O assunto é sobre o tema polêmico, que já iniciou isso na segunda-feira, e daí se desdobra com a participação de pais, manifestações. Também houve uma entrevista coletiva que o secretário e a sua assessoria passaram à imprensa, e também reuniões com vários pais, representantes de 5 pais e mestres, professores, diretores e assim por diante. E nós tínhamos pedido essa entrevista para o secretário Nelson justamente para que a gente ouvisse e pudesse entender detalhadamente o processo de aglutinação de escolas. Falei aqui, secretário Nelson, outro dia, que o estado do Rio Grande do Sul está tendo também uma perda de alunos a cada década, não sei de quantos por cento, que acaba criando dificuldades, muitas vezes, de se manter escolas abertas ou em turmas, a quantidade de turmas que antigamente tinha, pela diminuição da população escolar. Mas eu queria deixar tu bem à vontade para que tu pudesse traçar um histórico sobre essas escolas. São 5 escolas que serão atingidas nesse processo. Como se chegou nessas alternativas e que desdobramento tem nessa semana. Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia, ouvintes da Rádio Acústica. Muito obrigado pelo espaço, né? Para que a gente possa fazer uma contextualização e por que se chegou nesse processo dessas que envolve as 5 escolas da zona rural. Já há algum tempo atrás, até por parte de alguns conselhos municipais, olha, alguma coisa tem que ser feita, né? O que ocorre? Nós temos um quadro que demonstra. Em 2010 nós tínhamos 2.275 alunos na zona rural. Hoje nós estamos com 1.742. Há uma crescente diminuição do número de alunos, né? Isso se dá por algumas razões. Primeiro, que as famílias estão tendo menos filhos, né? E segundo, também a questão da migração das pessoas da zona rural para urbano e tal. Isso vem, então, ocorrendo uma diminuição muito significativa do número de alunos nas escolas das zonas rurais. Alguma coisa tem que ser feito, né? A gente não pode ter turmas, Fábio, com 3 alunos, com 4 alunos, né? Porque há até uma dificuldade enorme de aprendizado, porque o aluno, para aprender bem, ele precisa até de uma interação, né? Então isso vem numa crescente, né? E a gente tem que fazer alguma coisa. Só para contextualizar em percentual, tu falaste 2.275 alunos, né? Isso, em 2010. Eu dividi por 1.742, só para informação. Aqui, secretário Nelson, há uma variação de 30%. Menos 30,5%. Se é esses números que o senhor me passou. É isso aí. A gente já tem uma projeção para o ano que vem de menos quantidade de alunos que vai sair, né, que vão concluir o ensino fundamental, para aqueles que há uma previsão de entrada já de menos 20. E assim vai indo, né? A cada ano vai diminuir cada vez mais. E o que se busca, né? A gente sempre busca e se pensa em educação, e tem uma equipe sensacional na Secretaria da Educação, né? Na melhoria da qualidade de educação desses alunos, né? Se trabalha para isso, se busca isso. A gente está passando agora por 2 anos de pandemia, onde por 2 anos os alunos não tiveram aula presencial, né? Eles têm um déficit de aprendizado nisso. Isso é quase no mundo inteiro, né? E algo tem que ser feito. O que tem que se buscar para melhorar a qualidade disso? Então, isso e várias outras questões, vários outros critérios, nos colocam numa obrigação de ser olhada as coisas de uma forma que
no futuro melhore ainda mais. A gente sabe, e é notório isso, que nos últimos 30 anos a educação do Brasil ela não evoluiu. Muito pelo contrário, os nossos indicadores internacionais e nacionais nos colocam numa condição bem abaixo de vários países, inclusive países menos desenvolvidos que nós, né? Vamos discutir várias coisas, o que levam a isso. Bom, mas não importa. O que importa é que a gente que faz a educação, e eu hoje sou o gestor da pasta, sou muito criticado por não ser profissional da área da educação, né? Mas eu estou ali com uma honra muito grande para fazer gestão. A equipe técnica que tem todas as condições de conduzir os processos pedagógicos inerentes à educação, né? E eu estou ali para fazer gestão. Tem sido muito criticado, críticas muito duras, muito injustas e até de algumas vezes até de forma ofensiva, né? Que acaba não atingindo. Bom, mas eu penso junto com a minha equipe essas questões. Só para exemplificar o que se pensa em melhoria da qualidade da educação, quando eu assumi, eu e a secretária adjunta, a professora Jaqueline, a gente organizou a nossa gestão em 4 eixos principais, né? E o que eu enxerguei, Fábio? Né? Isso é importante colocar para as pessoas entenderem todo processo, por que se chegou num estudo técnico de readequação e reestruturação das escolas do interior também, né? O inverno rigoroso, do jeito que a gente teve aí, de praticamente 3 meses de chuva, várias escolas, vários prédios, algumas turmas, dia de chuva, os alunos têm que ou ir para outra turma, ou algumas vezes até ir para casa. Por quê? Porque a escola não tem uma estrutura adequada, porque ali chove dentro. Goteira, vários problemas estruturais. Eu só falo isso para dizer que em algum momento não se fez uma gestão adequada na estruturação dos prédios, né? Isso não é crítica aos secretários anteriores. Não estou fazendo crítica. Isso é simplesmente uma constatação minha. Outra constatação, que eu chegava nas bibliotecas e tinha uma quantidade enorme de livros nas prateleiras, enrolados em plástico, ou seja, ainda sem ter sido utilizados. E aí eu perguntei, o que é isso? Por que é isso? Vem livro a mais? Não são usados? Aí a resposta simplesmente me surpreendeu. Assim, não, esses livros não são dos alunos. Os alunos não podem escrever nele. Os alunos, eles utilizam o livro, mas não pode escrever porque no final do ano eles têm que deixar para ser utilizado posteriormente por outro. Né? E os professores também não gostam muito dessa forma, justamente por não poder manusear os livros, né? Aí o professor chega lá na sala de aula, pede para o aluno, abre na página 22 e copia o livro, copia essa parte, né? Isso é qualidade de educação? Isso é qualidade de ensino? Não. Mas aí um secretário que não é da educação, que é advogado, enxergou isso. E a gente proporcionou, e nós fomos buscar, e eu determinei, a minha equipe pedagógica, alguma coisa que fosse diferente disso. Foi quando entrou o sistema Aprende Brasil na rede municipal de educação, onde os alunos têm o seu livro para levar para casa, para interagir, para providenciar. Está sendo extremamente elogiado e eu tenho feito visitas nas escolas, já estou na 4ª rodada, né, de visita nas escolas. Ultimamente eu estou visitando as escolas juntamente com o prefeito e a gente tem perguntado para os alunos, os professores, a diferença do sistema Aprende Brasil, que está implantado nos anos finais na nossa rede, para os outros. Isso pode ser constatado, né? Principalmente vocês da acústica aí, que sempre fazem essa interação muito boa, né? Isso também é qualidade da educação.
qualidade da educação é fazer gestão. E é isso que a gente está procurando fazer. Então, quando a gente tem que tomar uma decisão dessas, porque está se enxergando ao longo do tempo que há uma crescente diminuição no número de alunos nas escolas da zona rural, que tem turmas com 3, 4 alunos dentro de uma sala de aula, que daqui o ano que vem, ou daqui a 2 anos, é possível que se tenha turma com 1 aluno, 2 alunos. E aí a gente vai enxergar isso e vai deixar. Não pensem que é uma decisão fácil. Não pense que eu quero ser um secretário, que vou levar o carimbo, e eu sou um secretário e sou um agente político, de uma pessoa que fechou escolas. Não, é porque isso é necessário. E é necessário para que a gente possa melhorar a qualidade da educação. Como é que se melhora a qualidade da educação? Fazendo o melhor gerenciamento dos recursos. Então, necessário se faz, sim, essa readequação. Ela não é boa, porque determinadas localidades podem se sentir com o seu sentimento, com o seu emocional, a escola vai fechar, a minha comunidade não vai ter mais a escola. Tal. Claro que não é bom. Para mim era muito mais simples, para mim, para o prefeito Ivo, se a gente dissesse, olha, a gente está com essa situação aqui, mas vamos deixar para o próximo secretário, o próximo prefeito resolver. Não, isso não faz parte. Né? Eu tenho mais de 30 anos em serviço público, né? E a decisão, quando tem que ser tomada de gestão, ela tem que ser tomada, porque a gente está fazendo isso pensando em quem? Pensando nos 6 mil alunos da nossa rede. Nós temos 6 mil alunos na nossa rede. Nós temos mais de 600 professores. Nós temos mais de 200 servidores. Então, eu tenho que pensar a educação como um todo na nossa rede. Né? Vai ter situações, comunidades que daqui a pouco não vão ficar satisfeitas, como a gente está vendo toda essa repercussão, né? E faz parte do processo, faz parte do jogo, como se diz, né? Agora, a gestão tem que ser feita e ela tem que ser feita na hora que tem que ser feita. Fábio, tu foi vereador. Tu sabe um problema que a gente tem aqui em Camaquã, porque não foi feita a gestão adequada na época que tinha que ser feita. Que é o que a gente tem no nosso FAPS, né? Por quê? Quando tinha que ser feito, não foi feito. Né? E aí gerou um problema enorme no futuro. Alguns anos, por uma administração sequer, foi recolhido ao fundo. Exato. E a dívida de uma gestão até hoje padece, né? Até hoje padece. A gente tem aí até 2046 aí o problema criado lá sei quantos anos atrás repercute no município para o futuro, né? Então eu prefiro ser criticado por tomar uma decisão, por fazer uma gestão, mas na hora que tem que ser feita, do que lá no futuro, né? Dizer, olha, quando era para ter sido feito, não fez. Um outro exemplo e aí que envolve a educação, foi o Piso Nacional dos Professores. Ele tinha que ter sido implantado lá em 2011, por determinação de lei. Não foi. Ele foi implantado em 2019, através da Lei 039, na criação do plano de carreira do Magistério Municipal, com a consequente pagamento do piso. Mas isso tem um passivo de mais de 50 milhões de reais. Ainda tem hoje 28 milhões de reais em precatórios para se cumprir. Por quê? Porque não foi tomada uma decisão na época que tinha que ter sido tomada, de gestão. E lá houve, me desculpa me dizer, mas houve uma decisão de governo federal que não consultou se os municípios tinham recursos para poder pagar o piso que foi determinado, né? Então houve também um desencaixe. Não era nem querer prefeito de pagar ou não. Vem cá, publica-se a lei e aí os prefeitos ficaram eles com a conta, né? Isso, então mas tem uma questão complicada, né? Mas tinha que ter sido feito uma gestão para, na linha do tempo, se resolver sim, isso. Claro, eu digo, na época, eu digo, é uma questão
administração na época, que coisa. Tchê, não tem grana para pagar, deixa para o outro pagar. E o outro entra É com isso o pepino. que não pode. E aí começa, tá esse volume, não sei quantos milhões, mas a prefeitura em Camaquã já pagou acho que mais de 50 milhões de precatório. E aí, então é isso, né? Bom, voltando assim, por que se chegou nesse estudo, tá? Eu tô assim, deixando bem à vontade, tá? Para que a gente possa conversar. Eu tenho que fazer um break em seguida, do secretário Nelson. E depois, então, a gente pode vir afinar, assim, bem o porquê. No específico no tá? estudo, sem problema. É legal que a gente pudesse ter essa abertura aqui do secretário Nelson para expor o que ele enxerga como gestor da secretaria, né? Das coisas. Falou aqui de infraestrutura de escola, falou... inclusive de livros pedagógicos não usados, por que não usava, hoje o que foi implantado. Estruturação de plano do magistério é uma coisa que Camaquã hoje está cumprindo a lei, mas tem passivo para se pagar. Então, no próximo bloco, então, nós vamos entrar propriamente dito o seguinte: como essas 5 escolas que foram elencadas aí para ser trabalhadas, números que vocês constataram e quais as decisões a ser tomadas. Então, perfeito. Rapidinho intervalo e nós já voltamos com o secretário Nelson Eagle Gaigo Filho aqui falando sobre a aglutinação dessas 5 escolas do interior aqui de Camaquã. Secretário Nelson, agora então vamos para... Eu vou até virar a folha aqui para poder... Eu estou anotando porque é muita informação para nós aqui. É muita informação. Vamos lá então. As escolas, quantas escolas do interior serão atingidas? Serão 5 escolas nesse projeto de vocês? 5 escolas. Vocês dividiram essas em dois núcleos? 2 núcleos. Sim. São escolas, essa determinação do núcleo é por proximidade da escola? Por proximidade. Certo. Por proximidade. Bom, as escolas do núcleo 1, João Beckel, Rui Barbosa, Silvio Luiz. O que vocês entenderam que nessas escolas tem que ser aglutinada numa? Como é que ficou essa definição? O estudo começou justamente por esse núcleo, né? O núcleo 2 entrou no decorrer do estudo. Tá. Porque esse era mais latente, né? Nós temos, só para exemplificar, uma das escolas do núcleo ali, ela tinha 277 alunos há 10, 11 anos atrás e hoje ela tem 90, né? Só para exemplificar. Só me repete, por favor, só para me anotar. 277 alunos e hoje tem 90 alunos. O senhor se lembra qual é a escola essa? A escola João Beckel. João Beckel, tá bom. Não, só para anotar aqui, para fazer. Okay. Então... isso o senhor fala em quantos anos para essa diferença? Isso é de 2010 para cá. Tá. Né? 2022. Ok. Então, o que ali a gente tem 3 escolas que a gente pode colocar num quase triângulo, né? Que elas têm uma distância muito próxima uma das outras, né? Então tem a distância entre o Rui e o João Beckel, eu tenho tudo no mapa aqui, com 4 km e pouco, do João Beckel até o Silvio também, 5 km, uma coisa assim, do Silvio até o Rui Barbosa, 8. Então, ela tem um entorno ali muito próximo, né? E aí a gente tem turmas ali, 5 alunos, 6 alunos. Bom, por isso isso na João Beckel. E isso começou... Bom, então vamos fazer um núcleo 1. Vamos começar por esse núcleo aqui. Na época era núcleo. Só tinha um núcleo, né? Então, o estudo começou a ser feito ali. E aí se enxergou também, no decorrer desse estudo, a situação do Vicente Garcia e do Otto Laufer. Que também tem uma distância aí de 4,5 km, 4,6 km, por aí, uma da outra, né? E aí entrou o núcleo 2 também nesse estudo. Isso aí começou lá, primeiro semestre, lá por maio, abril, maio. Certo. Né? Até teve reunião na Câmara de Vereadores sobre esse assunto e tal. Então foi verificado que em vez de ser 3 escolas envolvidas, então seriam 5 escolas envolvidas nessa nucleação, né? Núcleo 1, então, das 3 escolas fica uma, núcleo 2 das 2 escolas fica uma. Né? Certo. E esses números, só para mim, só me deu da João Beckel, só tem o número das Rui Barbosa, da Silvio Luiz, só para de alunos? Só para contextualizar aqui, né? Aqui é uma variação bastante grande na João Beckel, pelas informações que o senhor me disse, né? Vamos lá.
Se o senhor tem das outras escolas, eu agradeço aí para pelo menos deixar bem claro aí. O Otto Laufer tinha 161 alunos, hoje está com 151. O Rui Barbosa sempre se manteve em torno de 100 alunos. Né? Mais ou menos 100. O Silvio Luiz ele teve uma variação bem diferente, porque ele tinha menos alunos, depois ele teve uma crescente, ele tinha 64. Né? Hoje ele está com 112. Tá? Ele já teve 139. E o Vicente Garcia, que tinha 222 alunos e hoje está com 136. Certo, ok. Já temos o público dessas escolas. Okay. Isso. Então, aí o estudo apontou a necessidade de aglutinar. De aglutinar ou fazer a nucleação. Sim, né? E como se define, por exemplo, vocês definiram, por exemplo, núcleo 1, que escola, que prédio poderia aportar ou receber essas outras duas escolas? No núcleo 1, por exemplo. Núcleo 1, João Becker, o Rui Barbosa e Silvio Luiz. Né? O estudo ele já tem o indicativo de qual as escolas vão ficar, né? Eu ainda prefiro não dizer, porque por uma questão muito simples, assim, esse estudo está lá no Conselho de Educação, né? Que é o órgão deliberativo de educação do nosso sistema. Mas assim, fisicamente, porque uma coisa legal, porque daqui a pouco, por exemplo, uma escola não tem quadra esportiva coberta, outra tem mais sala, outra não tem. Eu sei que quem vai definir isso eu aconselho. Mas, por exemplo, no núcleo 1, a João Becker teria mais estrutura para poder aglutinar essas escolas. A João Becker e o Silvio Luiz, as duas têm condições. Assim, porque tem que ser muito claro, né? Porque tem escola que daqui a pouco tem um pátio bom, mas não tem. Porque a gente vai ficar com cerca de 300 alunos, né? 270 alunos, né? 270 alunos. O que é muito variável esse número, porque ainda tem outras escolas, né? Então é muito possível que com essa nucleação algumas famílias coloquem os seus filhos ou no Érico Veríssimo, ou no 15 de novembro, ou até no Otto Laufer, né? Há essa possibilidade, porque sabe como é que é o interior ali, né? Então, isso também pode acontecer, mas elas têm capacidade para atender esses cerca de 270 alunos que devem ficar. Então, o João Becker seria uma das escolas e Vicente Garcia a segunda escola, é isso, né? Não, Vicente Garcia é lá na outra região, núcleo 2. Sim, núcleo 2, Na João Becker, núcleo 1, Vicente Garcia, número 2. Núcleo 2, é isso? O Vicente Garcia e o Otto Laufer também. Qualquer uma delas tem capacidade de atender a nucleação. Mas o que o senhor acha em matéria de tamanho? Não acho nada. Vamos esperar o conselho definir. O núcleo 2, então, pode ser Otto Laufer ou Vicente Garcia. Tá.
Nesse momento está acontecendo uma manifestação lá no Vicente Garcia. O pessoal está se manifestando, os pais e alunos estão lá na frente. Nosso colega Valério Veiga está lá. E eu queria, daqui a pouquinho, trazer essa informação. Mas vamos lá, então. O que a nucleação serviria para quê? Primeiro, um dos motivos poderia, por exemplo, reunir alunos que têm sala com pouco aluno, por exemplo? Vamos lá. Em primeiro lugar, a gente fazer um melhor gerenciamento dos recursos da educação. Né? O recurso da educação, isso é importante a gente dizer assim, ó, não existe economia em educação. Em educação não existe economia, até porque a educação ela tem 25% do orçamento municipal. Né? Então não existe economia em educação. Agora, o que existe sim é uma gestão eficiente dos recursos, uma melhor redistribuição, realocação dos recursos para proporcionar exatamente aquilo que a gente fala, uma melhor qualidade de educação para os alunos. Né? Se eu gerencio melhor os recursos, automaticamente ele sobra recursos para que eu possa investir aonde? Na melhoria da estrutura, da infraestrutura desses prédios, para que eu possa criar condições e programas para atender melhor esses alunos, para que eu possa investir mais em material didático, material de informática, tecnologia, para proporcionar melhor qualidade para os alunos. Eu preciso gerenciar esses recursos. Eu não estou falando da história da escola, nem se houve... Depois eu vou trazer nisso, tá? Mas eu quero falar o seguinte, sobre gestão. Aglutinando essas escolas, o senhor acredita que pode diminuir o investimento em transporte escolar? Não, a questão do transporte escolar já foi feito no estudo ali. Quase que a mesma coisa. Não vai haver diferença em investimento no transporte escolar. Certo. Vamos lá. Me dá mais motivos da decisão esta da prefeitura de aglutinar. Falamos sobre alunos, salas com pouco aluno, 3 prédios transformariam num prédio. O que mais a gente poderia dar argumentos para fazer essa gestão? Que daqui a pouco só teria uma diretora, era mais fácil. Sim, uma melhor também distribuição dos recursos humanos. Né? Se eu tenho 3 escolas, eu tenho 3 professores. Né? Ou mais. Por quê? Porque em razão do plano de carreira do magistério, em razão da lei federal, os nossos professores têm aquilo que se chama de hora atividade. Né? Então, 1/3 do horário de trabalho dos professores é destinado a planejamento. Né? Porque o professor tem que planejar a aula, tem a questão das provas e tal. Bom, para cada 10 turmas, eu preciso de mais 1/3, né? Eu preciso de 14 professores. Sim. Né? Então, se eu tenho 3 professores, um numa escola, outro na outra, outra na outra, para atender a mesma turma, por exemplo, 5º ano. Sim. Né? 5º ano já não dá. Vamos ter que, porque anos finais não dá. Anos iniciais. Né? 4º ano, eu tenho um professor em cada escola, estando as 3 turmas numa só, eu vou ter um professor e meio. Sim. Ao invés de ter 3, 4, 5 professores. Né? E aí, por consequência, eu redistribuo os nossos profissionais, os nossos professores, os nossos recursos humanos, diminuo o número de contratação de professores. Tá? Então, a gente gerencia melhor... Com isso, há uma redução de custo. Direto funcionário, né? Eu redistribuo melhor os meus recursos, sim, certo. Financeiros e humanos, né? Sim. É uma coisa meio lógica. Assim. Tá. Nessa nucleação que eu tenho aqui no núcleo 1, João Beckel, Rui Barbosa e Silvio Luiz, pela soma de alunos, nós teremos 300 alunos, tá? A João Beckel, a escola João Beckel poderia, por exemplo, dia 1º de janeiro ou 1º de março do ano que vem, ter espaço físico, sim. Sala, merenda, sim. Tudo para poder atender? Sim. Então, não teria que ter aumento? Aumento não. de sala, construção de salas de aula? Não.
Não atenderia. Não tem. Nenhum dos núcleos. Nenhum dos núcleos. O outro núcleo, que é o Vicente Garcia, aí já é um pouquinho maior, já são... Não, são 300 alunos. 300 alunos. Dá menos, né? 280, acho. 280. E aqui a Vicente Garcia teria... E o Otto Laufer não precisa fazer construção de sala de aulas ali, não. Bom, vamos lá então. Vamos agora falar na questão história das escolas. Histórico-cultural, extremamente importante. O senhor anunciou, junto com, não só na Câmara, eu acho que foi na Câmara também, de que havia um estudo dentro da Prefeitura para fazer essa nucleação. Uhum. E esse estudo provavelmente em julho estaria pronto. O senhor disse lá na Câmara. Julho, agosto estaria pronto isso aí. E depois diz os pais para mim que em agosto procuraram o senhor disse que trataria isso depois das eleições. Isso. Confirma isso? Confirmo. Tá. Confirmo de uma forma muito simples, assim, e é importante que se diga isso, tá? É importante que se diga isso para que não se pense que esse assunto não foi tratado por causa da eleição. Esse assunto não foi tratado para não permitir o uso político durante o período eleitoral. E isso só se confirma com as ações e aquilo que está acontecendo agora nos dias de hoje. Certo. Né? Alguns vereadores de oposição usando as comunidades, jogando as comunidades umas contra as outras e jogando as comunidades contra a Secretaria da Educação contra o Executivo Municipal. A minha experiência me mostrou, disse assim, olha, esse assunto vai ser explorado politicamente. Certo. Ou pior, politiqueiramente. E aí eu quis proteger, porque uma das minhas funções, Fábio, é proteger os alunos da nossa rede. Eu não vou permitir, enquanto eu for secretário, que se use um assunto desses explorado politicamente. Eu não posso. Isso eu tenho obrigação de ser humano, de gestor, de pai, de não permitir que se coloque esse tipo de assunto numa esfera política para exploração política. Não, enquanto eu puder e tiver forças, eu vou tentar bloquear isso. Certo. Não é fácil? Agora, não é. Já está sendo usado? Já está sendo usado. Tá, mas naquilo que me for possível, eu vou coibir. Vamos lá. Nós estávamos conversando aqui no intervalo e houve essa movimentação dos pais e legítima sobre esse assunto. O que a Secretaria de Maio fez até agora, o anúncio, nessa terça-feira, com relação a ir trabalhando a questão com os pais e professores dessas escolas para que essa notícia, quando chegasse, essa notícia fosse já mais bem deglutida? Vamos lá. Quem de nós lá de dentro da secretaria, ou quem de nós que está aqui, ou quem de nós da nossa comunidade, tem condições de dizer qual é a comunidade mais importante no seu aspecto histórico e cultural? Por que o Vicente Garcia é mais importante que o Silvio Luiz, ou o Silvio Luiz é mais importante que o Rui Barbosa, ou que o Rui Barbosa é mais importante que o Otto? Não. Todos têm o seu aspecto histórico e cultural extremamente importante. Uma escola numa comunidade rural, ela é uma história ali dentro, porque ali estudou o avô, ali estudou o pai, ali estudou. Então, quem pode dizer quem é mais importante? Ninguém. A não ser que seja um estudo eminentemente técnico. E esse estudo técnico feito pelas assessorias da Secretaria da Educação, assessoria pedagógica, de patrimônio, financeira, de recursos humanos, assessoria técnica, de transporte escolar, é que juntou-se esses técnicos, fizeram um estudo da nucleação extremamente técnico, porque não há condições de avaliar a comunidade A ou B ou C como uma mais importante que a outra. Então, somente um estudo técnico para isso. Bom, um estudo técnico, se a gente tirar desse aspecto técnico, se a gente começar assim, o que tu acha desse assunto? O que tu acha que a gente deve fazer? A gente não vai chegar a lugar nenhum, Fábio. A gente não chega a lugar nenhum, conclusão nenhuma. Foi chamado pais
durante esse período para conversar sobre isso? Durante o período eu conversei com alguns pais, sim. Né? E a gente sempre, inclusive meu telefone, meu WhatsApp é disponível para vários pais e presidente de CPM e tal. Sempre que quiseram conversar com a Secretaria de Educação, a gente sempre esteve disponível. Certo. E sempre conversou. E isso é registrado em atas. E a gente tem uma enorme quantidade de atas lá, de reuniões feitas com os pais. Principalmente do Núcleo 1. Por quê? Porque é aquilo que eu disse. O Núcleo 2 entrou no decorrer do estudo. Certo. O Núcleo 2 não estava lá no início. Ele entrou no decorrer do estudo. E aí isso deve ter dado um pouquinho mais de impacto agora, justamente nas comunidades do Núcleo 2, que engloba o Vicente Garcia e o Otto Laufer. Como o senhor vê a reação das diretoras das escolas que vão ser aglutinadas? São pessoas que são cargos de confiança da prefeitura. Como é que foi a reação dela na reunião de segunda-feira de manhã? A reação da diretora? Das diretoras. Na segunda tarde? Segunda ou terça? Tá, a diretora Vanessa, do Vicente Garcia, e o diretor André, do Otto Laufer. Né? Nós já tínhamos conversado com eles na semana anterior. Né? E a gente pediu para eles que trouxessem os pais para a gente conversar, para informar os pais. Normal. A posição das diretoras, o senhor tem alguma... Eu sei que elas têm uma ligação contratual diferente do que um professor eleito. Como é que as diretoras se manifestaram sobre isso? Eu não sei o que é contratação diferente de um eleito. O que eu posso dizer é o seguinte... Claro que é diferente. Um professor eleito pela comunidade é uma coisa, professor indicado pelo prefeito... O diretor. Tá. Deixa eu dizer uma coisa. Isso aqui lá em 2000 quando eu era secretário de administração no governo Molon, eu já defendia, né? Que diretor de escola, ele não pode ser eleito. Ele não pode ser eleito. Ainda bem que o Poder Judiciário enxergou isso e colocou a questão da incondicionalidade de eleição para diretor de escola. Porque não pode. O que se pensa numa escola é no aluno. Imagina um diretor de escola eleito, e aí se utilizavam, e isso é só ir buscar essas informações. Como é que eram as escolas quando tinham diretores eleitos e como são as escolas quando tem diretor indicado, né? Quando tem diretor eleito, aquilo lá vira uma disputa eleitoral. E aí tu imagina um diretor eleito numa escola com um prefeito eleito contrário, divergente politicamente, né? Primeiro, o diretor da escola vai procurar bloquear ações ou não concordar com ações determinadas pela Secretaria da Educação. Sim, esse sim. Então, né? Paralelamente, um caso, universidades federais aí que tem lista tríplice, o senhor também não concorda? Tem que ser o presidente teria que incluir, ele elegeu... aí é opinião pessoal minha? Sim. Alinhamento. Ok, não, mas tá... Né? O que é o democrático, né? O pessoal do sindicato adora usar, alguns vereadores de oposição adoram dizer que não existe gestão democrática. Tanto existe gestão democrática nas escolas, nas direções de escolas, que a lei, o Plano Nacional de Educação, a nova lei do Fundeb, determina uma gestão democrática. Se não houvesse gestão democrática, aqui em Camaquã, por exemplo, nós não receberíamos a complementação dos valores por aluno do VAR e do VAI, através da nova lei do Fundeb. Basta entrar no portal da transparência, basta entrar no MEC e ver como está a questão da gestão democrática das escolas de Camaquã. Bom, porque a gente está recebendo a complementação dos valores. Às 10 horas aqui, eu tenho que já ir para o lado do encerramento. Me diga uma coisa, o senhor conversou com pais ontem... Ontem do Silvio Luiz. Hoje tem manifestação lá no Vicente Garcia. Eu pergunto ao senhor,
essa decisão já está tomada. Só falta o conselho agora definir qual a escola que vai acontecer. É isso? O conselho não vai definir qual é a escola. Já houve o indicativo do estudo, para o conselho já houve um indicativo. Certo. Né? O conselho vai fazer a análise dele, e é técnica, são vários conselheiros de vários segmentos da educação, né? Que vai dizer, olha, a gente concorda com o estudo de vocês, ou não. Né? Pode ser, né? Ali tem o grupo do Conselho de Educação, a gente acompanhou ali, tem muitas pessoas ali são ligadas diretamente à administração pública. Provavelmente não deverá haver uma questão de interpor o contrário a um fato desse. Né? Até porque os conselheiros, né, eles visitaram as escolas, né? Antes de receberem o estudo, os conselheiros visitaram as escolas envolvidas no processo de nucleação, núcleo 1 e núcleo 2. Certo. Então eles já têm ciência, eles já têm conhecimento e certamente eles já devem ter o juízo pessoal de cada um deles se procede ou não procede. Né? Esta decisão, então, está tomada. A partir de quando há a alteração, então? 2023. O início aulas... do ano letivo já começa com uma escola no núcleo 1 e uma escola no núcleo 2. Segunda pergunta, os prédios que hoje estão sendo habitados pelas escolas, o que muito serão importante, destinados? Muito importante isso aí, muito importante. Isso a gente vai buscar. O município tem uma gama de serviços que podem ser e devem ser, né? Disponibilizados também às comunidades do interior, né? O que se pretende fazer com os prédios que estão em bom estado e tal, né? A gente não pode deixar o abandono, né? Aquilo ali é patrimônio público, né? Hoje tem escola em estado de abandono, tem, que é uma coisa, né? Hoje tem. Ali quem vai para Pacheca tem uma ali que falta só alguém assumir a escola ali. Ali tem uma questão que eu acho que eu confesso que eu não vou me lembrar direito. Terreno ali. Aquilo ali tem uma questão do estado. Mas aqui e tal. Eu tô vendo escolas bem conservadas. Isso, as 5 escolas têm. O que se pretende, né? Se pretende, junto com as comunidades. Vem cá, o que é bom para vocês aqui? A gente tem, e a gente já conversou com os secretários das pastas, né? Secretaria da Saúde, Secretaria da Mulher, Trabalho e Desenvolvimento Social, Secretaria da Agricultura. Então a gente pode disponibilizar, se a comunidade assim concordar, e eu acredito que não haverá o porquê não disso, né? Mas a utilização desses prédios para que possam ser atendidos a unidade básica de saúde. Pode a unidade básica de saúde se deslocar até a comunidade lá e uma vez por semana ou de cada 15 dias, conforme a demanda, ter o atendimento médico, odontológico. Secretaria Especial da Mulher, Trabalho e Desenvolvimento Social pode disponibilizar, e isso já está acertado, se a comunidade assim quiser, né? O pessoal do Cadastro Único, que faz o Auxílio Brasil, né, para essa atualização cadastral, cursos através do Centro de Geração e Renda também da Secretaria de Desenvolvimento Social, né, através da parceria com os clubes de mães, aquela situação de crochê, tricô, bolos, enfim, aquilo que for possível. A parceria também com o Sistema S através do Senar, para que disponibilize cursos de interesse para aquela comunidade rural, né? Então a gente tem uma gama, Emater, a FUBRA, Sicredi, porque a gente tem vários projetos em conjunto, né? E sim, principalmente para atender essas comunidades da zona rural. Então, isso aí eu acredito que seja bem tranquilo, assim. Tá. Secretário, eu gostei muito que o senhor veio aqui prontamente falar. Eu tenho certeza que a população que está nos ouvindo aqui, que é muita gente, tem várias manifestações aqui pedindo mais explicações, mas se percebe que há uma definição já da administração dessa aglutinação. Então, em 2023, terá 2 escolas. Uma delas é a João Becker, provavelmente, e a outra ainda a ser definida. Eu não. Eu botei aqui como. É uma percepção tua, Fábio. Ou a Vicente Garcia como a segunda opção no núcleo 2. Bom. Isso é uma percepção tua, né? Não tem problema. Eu estou tentando buscar alguma certo. informação assim. O que então
Aí haverá a destinação dos prédios anteriores para outros fins, dentro dos prédios atuais. Perfeito. Tem muitos equipamentos dentro desse prédio, tem ar-condicionado, tem uma série de coisas ali dentro, que a prefeitura deverá haver uma manifestação. Outra pergunta, uma contrapartida. Existe alguma preocupação de vocês que os pais pedem aqui para nós, que é a questão das estradas? Continua, essa semana teve o ônibus atravessado na estrada. Isso. O que a prefeitura irá fazer para o interior e em especial agora para essa nucleação de tentar resolver para que ônibus que estavam ou não estão chegando, cheguem? Esse é um compromisso do governo, tá? E ficou muito claro na reunião que a gente teve segunda-feira no gabinete do prefeito, né? O prefeito chamou o secretário dos transportes, o Rude e o Sidney, né, para conversar com as pessoas ali. E ali já foi, inclusive foi colocado lá dentro do gabinete do prefeito o mapa das localidades onde foi designado um mutirão já para resolver alguns problemas pontuais nas localidades, principalmente ali naquela região do Bonito, né? Mas é um compromisso do governo, sim, né, de dar uma atenção muito especial para esses problemas mais crônicos que alguns travessões, algumas partes das estradas que envolvem os dois núcleos, para melhorar, né? A gente não pode deixar de dizer aqui que a gente teve um inverno como há muitos anos não se via, e aí prejudicou demais a questão das estradas do interior, né? Não houve possibilidade de acabar resolvendo as coisas, o que causa um transtorno ainda até hoje, né? Mas sim, há um compromisso do governo de dar uma atenção especial nas estradas próximas a essas duas nucleações. Secretário Nelson Eagle Geigel Filho, obrigado por estar aqui conosco. Desejo aí a vocês um bom trabalho. Eu sei que o assunto ainda repercutirá bastante. Não vai se esgotar hoje. Não vai se esgotar hoje. Bom, obrigado então, bom trabalho para toda a turma lá. Tá bem, muito obrigado pela acolhida e o espaço aqui na acústica, né? A gente permanece à disposição, Fábio. Às vezes a gente acaba não podendo atender na hora. Eu acho que vocês me chamaram aí um dia na segunda-feira ou na terça de manhã. Eu estava em reunião, acabei vendo o celular só no final da manhã, porque essa semana está sendo bem corrida. E passamos assim, por né? momentos emocionantes aqui, né? Ontem mesmo aqui no estúdio, um senhor aqui, pai de uma criança ali do Vicente Garcia, não, perdão, do Silvio Luiz, estava aqui no estúdio chorando ali, uma coisa assim que me surpreendeu, né? E também um pai que estava ali também, lá onde o Valério estava, no seu depoimento para nós, na frente de um monte de gente, também desaba de chorar. Existe essa questão emotiva que as pessoas muito têm forte com prédios, com escola, por onde passou seus filhos, a história local, né? Que então, envolve diretamente essas famílias, né? A gente tem essa preocupação e a gente tem na nossa assessoria pedagógica um núcleo também de assessoria psicológica, né? E toda essa equipe multidisciplinar também vai se colocar à disposição tanto das pessoas que ficarem na escola do Núcleo 1 como do Núcleo 2, para a gente dar esse suporte emocional, uma conversa, uma questão psicológica, para que a gente possa ajudar quando a nucleação acontecer e, de alguma forma, minimizar esses impactos. A gente sabe que são crianças, né? E que se abalam num primeiro momento, mas que depois, bem trabalhadas, não havendo confronto, não jogando comunidade contra comunidade, não jogando escola contra escola, as coisas acabam se ajeitando, né? Porque criança, elas são inocentes, elas não têm maldade, e aí depois a gente sabe que as coisas acabam se ajeitando. Isso tudo está sendo preparado também pela equipe da Secretaria da Educação.